o link para todo mundo, né? É que eu tenho alguns que eu tenho que retransmitir aqui. Para onde você tem que mandar, Cláudio? Ah, tem Enxugando Lágrimas, tem Sétima Uri, Erge Norte. Abriu? Beleza. Não abriu, não. Mas abriu o mesmo link ou outro? Uhum. Agora, amor, vem aqui. Não tá? Oi? Agora. Entrou aí? Entrou. Entrou. Boa noite, amigo. Tá valendo aqueles mesmos que foram passados? Tá. Nil, você compartilha? Tá sem som? Deixa eu ver. Ou não, sou eu. Tá. Amor, vem aqui. Não tá? Oi? Agora. Tá. Nil, você compartilha? Aí dá tudo bom. Podemos começar então? Você mandou já? Tá. Em que podemos conversar? Beleza. Então tá bom. Então agora sim, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Oi? É um prazer estar aqui. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas a gente consegue resolver isso daí com paciência, né? Então vamos começar antes tarde do que nunca, né? Dá tudo bom. Podemos Isso faz começar, parte então? das tecnologias atuais, né? Podemos conversar? Então é o seguinte, para começar, vamos fazer uma prece, Então agora sim, boa noite. como é de praxe na Irmãos, meus doutrina amigos. espírita, para que É um prazer estar possamos aqui. nos Tivemos um ambientar. pequeno probleminha técnico, Então, elevando mas a nossos gente consegue pensamentos a resolver Deus, a isso Jesus, daí com paciência, né? agradecendo Então vamos a começar todos antes tarde do eles que nunca, pelo né? Tá amparo, bom. Podemos isso começar. pela Faz luz parte em nossas vidas, por estar ao nosso lado, não somente amparando, mas orientando, nos mostrando o caminho certo em todos os momentos. Somos muito gratos, Senhor, nesses momentos contundentes que passamos da transformação de nosso mundo, de nossas vidas, e sabemos que Tu estás guiando junto com Deus, nosso Pai, e rogamos que fique conosco, que nos ampare nesse momento e que possamos tirar o melhor proveito daquilo que será ministrado agora. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. A humanidade, desde os mais remotos tempos, ela tem algumas perguntas que sempre intrigaram a todos. Filósofos se deitaram sobre essas questões e não conseguiram chegar a conclusões plausíveis. As perguntas: quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Isso tem realmente passado gerações e gerações sem que pudesse chegar
a resposta para todos eles, de uma maneira racional, de uma maneira que todos possam compreender. Nós vamos hoje estudar a parte do porquê sofremos. E é justamente a doutrina espírita que vem nos trazer as respostas para essas perguntas, mas em especial nesses momentos que nós estamos passando, nós vamos nos apegar nessa parte. Por que sofremos? Então, o homem sempre teve dificuldades em trabalhar com as coisas abstratas, aquilo que não é palpável. E na religião não deixa de ser diferente. Tanto que os homens sempre tiveram objetos como símbolos de adoração. E até Deus foi transformado num ser antropomórfico, quer dizer, a imagem e semelhança do homem. Por quê? Porque nós não tínhamos a condição de compreender esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, então nós puxamos ele para baixo, transformamos na imagem de um homem, normalmente aquela imagem de um senhor de barbas e cabelos brancos, uma voz forte e poderosa. Essa é a imagem padrão. Mas só que, além de trazer ele para a forma humana, nós ainda colocamos nele as nossas virtudes e os nossos defeitos também. E assim, com o passar do tempo, começamos a jogar todas as acusações de todas as maldades e tragédias que acontecem no mundo. Aí vem aquelas perguntas: se Deus existe, por que ele permite tudo isso? Por que tantas pessoas na opulência, poucas pessoas na opulência e tantas pessoas na miséria, sofrendo? Por que essas pessoas são tão boas, passam por tantas dificuldades? Até e principalmente a questão do desencarne, da morte de entes queridos, principalmente em tenra idade, jovens, quanto mais jovens, que sai fora daquele processo que nós admitimos como natural da vida, nós, se questiona por que Deus permite isso. E fruto dessa incapacidade da religião de explicar de uma maneira bem plausível, de não ter respostas racionais para esse tema, e simplesmente dizer mistérios divinos, isso não nos cabe questionar Deus, e também pelo cerceamento que a religião fez sobre a ciência até o final da Idade Média, que é no início, em torno do início do século XX, com a Revolução Industrial, em que a ciência se libertou da subjugação da religião. E a partir daí, ela começou a tentar provar de que a religião não tem nada a ver, que tudo é mentira, que nada é verídico na religião. E a partir desse ponto, até os dias atuais, nós tivemos esse conflito entre religião e ciência. Com o advento da doutrina espírita, formalmente, em 18 de abril de 1857, com o lançamento da primeira versão do Livro dos Espíritos, essa questão começou a ser trabalhada. Logicamente, é uma coisa paulatina, vagarosa, e que com o tempo a doutrina espírita está conseguindo fazer com que ciência e religião se unam novamente, pois uma precisa da outra. Muitos ainda não aceitam, mas faz parte do processo evolutivo essa demora. Então a doutrina espírita, ela nos traz algumas novidades que vão nos explicar essas questões.
Para que a gente possa entrar propriamente no tema das causas das aflições, nós precisamos ponderar alguns conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Primeiro, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primária de tudo. Os Espíritos nos relatam que mais do que isso não nos é possível ainda compreender. Não quer dizer que nós não compreenderemos um dia. E veja o detalhe da pergunta que Kardec faz aos Espíritos. Ele não pergunta o que diria que é uma coisa, e não pergunta também quem. Espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas que todos nós temos missões que visam nos levar a nos aproximar de Deus, para que nós nos desenvolvamos, que nos aperfeiçoemos, para que assim possamos, pelo nosso próprio mérito, nos aproximar de Deus. Na questão 123 em diante, ele nos fala sobre a questão das reencarnações. Por quê? Justamente porque nós, nessas missões, nós nem sempre somos vitoriosos, nós falhamos. E essas missões têm consequências. E que pela lei divina, tudo deve ser reparado. Jesus nos fala que nós teríamos que pagar até o último centil. Quer dizer o quê? Todas as consequências de nossos atos têm que ser reparadas. Mas em uma vida isso é possível? Com certeza não. Basta a gente pensar em alguma questão moral nossa que nós queiramos modificar, quanto tempo isso leva, quão difícil é. E nós já podemos concluir que uma vida é impossível. Então, por isso, Deus não nos condena a um inferno eterno de sofrimentos. Ele nos dá novas oportunidades em novas vidas, em outros corpos, mesmos espíritos em outros corpos. E também nós temos que lembrar, conforme nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, no tema diferentes categorias de mundos habitados, que eles nos falam que a Terra está entre aqueles mundos que são chamados de provas e expiações. Expiação, no dicionário, ela quer dizer purificação de crimes ou faltas cometidas, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. E prova, todos nós sabemos o que significa prova. É como na escola, né, no curso que fazemos, que é aplicada uma prova para ver se nós aprendemos os ensinamentos que nos foram ministrados. Tendo essa base de dados na mão, nós podemos agora entrar, propriamente dito, no tema da noite, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Eu não vou me referir mais para não ficar repetitivo. Então, tudo o que eu falar está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, começamos com a passagem de Jesus que ele fala assim: bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso é de Mateus capítulo 5 também. Nessa questão dessas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele já nos fala, olha, você vai sofrer, você vai passar por dificuldades, mas você será consolado. Isso já é um alento para nós. E nessa questão da justiça, existe um detalhe que quando a gente fala que a nossa sede de justiça
Normalmente nós temos essa sede de justiça em relação aos outros. Só que Jesus, ele não se refere em relação à justiça com os outros. Por quê? Porque a justiça, o que acontecer com outra pessoa que seja uma justiça divina, vamos falar assim, não tem importância nenhuma para o nosso desenvolvimento. O que importa para o nosso desenvolvimento é a autojustiça. O que é isso? Essa sede de justiça que nós temos na realidade é a sede de justiça conosco mesmo, da reparação de todos os males que nós cometemos nessas missões, né, nessas provações que nós somos colocados, e que nós temos essa sede de justiça, porque a única coisa que vai nos fazer evoluir e nos deixar realmente tranquilos é a questão da nossa consciência estar em paz. E ela somente estará em paz quando nós conseguimos resgatar todos os nossos débitos, de nós fazermos justiça conosco mesmo. Ah, mas e Deus? Deus confia, nos ama e espera por nós. Quem nos cobra é nossa própria consciência. Lembrando que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, quando ela desperta, não é Deus nos cutucando, somos nós mesmos nos cobrando pelas coisas que fizemos erradas. No item 3 desse mesmo tema, ele não fala justamente sobre essa justiça das aflições, que somente na vida futura pode se efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Porque aquilo que eu comentei, nós não conseguimos em uma vida somente conseguir fazer que isso que Jesus fale seja uma realidade. Porque ela depende da nossa autotransformação. Nós temos que nos transformar para conseguir atingir essas recompensas e esses gozos que Jesus promete para nós. E para isso, novamente, a necessidade de diversas encarnações. Se não fosse isso, o que Jesus estaria dizendo seria uma mentira, um engodo. Não teria um senso real de realidade, como várias outras passagens de Jesus, principalmente parábolas, não teriam um pingo de realidade se não fosse pela questão das reencarnações. E agora que a gente colocou isso, nós podemos entrar justamente nas causas das nossas aflições. Basicamente, nós temos duas causas de nossas aflições: causas atuais e causas anteriores, das vidas passadas. Muitas vezes, o espírita, principalmente, ou aquele que começa a ter contato com a doutrina, qualquer coisa que acontece na sua vida, fala assim: ah, isso aí é coisa da vida passada. Isso aí eu aprontei na vida passada, agora eu preciso reparar. Nós temos que tomar um cuidado com isso. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta que muitas causas do que nós estamos passando, do que estamos sofrendo, está relacionado àquilo que nós estamos fazendo nessa vida. Porque os espíritos nos orientam também de que, infelizmente, a grande maioria de nós acabamos por esquecer das nossas missões e acabamos nos entregando novamente aos velhos atos, aos velhos vícios morais que tivemos em vidas passadas e que geraram esses débitos que nós temos que reparar agora. Então, precisamos tomar muito cuidado quando a gente, sendo espírita ou não, de nós jogarmos para vidas passadas as causas de nossas aflições, de nossos sofrimentos dessa vida. Porque às vezes, e não raro,
nós estamos aprontando nessa vida e por isso estamos tendo consequências nela própria. Não necessariamente toda necessidade de reparação acontece de vidas passadas, como também não necessariamente as consequências vão acontecer em vidas futuras. Muitas vezes acontece aqui tanto aquilo, o ato que gerou, como a necessidade de reparação. Agora, se nós fizermos uma análise de nossa vida, se nós chegarmos e pararmos para pensar um pouco e descobrirmos que nessa vida nós temos tido uma vida regrada, uma vida condizente com os bons princípios morais, com as leis de Deus, então aí sim, aquelas coisas que acontecem para nós, que não tem nada a ver com aquilo, com o nosso comportamento nessa vida, aí sim ela está relacionada a questões de vidas passadas. Por quê? Justamente pela necessidade de reparação. Às vezes a gente fala assim, mas isso daí é uma questão de... Será que Deus está sendo justo comigo? Será que eu aprontei tanto para passar por que eu estou passando? Ele programou essa reencarnação para mim? Vejam, Deus é soberanamente justo e bom. E a questão de justiça divina é perfeita. Então, ele jamais nos daria um remédio para uma doença que nós não temos. Porque, em primeiro lugar, essas aflições, esses problemas que nós passamos no dia a dia, na nossa vida, na realidade são remédios. Deus não nos coloca numa situação dessas simplesmente porque ele gosta de nos ver sofrer. Muito pelo contrário. Como que é a nossa relação com os nossos filhos quando eles estão doentes? Nós não damos remédios amargos às vezes, doloridos, falando fisicamente. Nós somos capazes de fazer isso por mais que nos doa, por quê? Porque nós queremos o bem deles, para que eles se curem. Assim como em termos de comportamento, nós também aplicamos castigos, fazemos várias questões com eles. Por quê? Porque nós não gostamos deles? Não, pelo contrário. Porque nós os amamos e queremos corrigi-los dentro daqueles princípios morais que nós temos. Aí vai variar muito conforme o princípio moral de cada pessoa. Ninguém pode dar o que não tem. Então, essa é a grande questão. E por que Deus seria diferente? Se Ele é o amor supremo, Ele nos dá remédios que são amargos para corrigir o nosso roteiro. Porque nós somos levemente teimosos, nós somos reticentes, rebeldes, nós somos muito apegados às questões materiais. Existem coisas gostosas, boas? Existe. Mas só que a gente não pode se apegar a isso, porque é uma vida passageira. A nossa verdadeira vida, ela acontece na espiritualidade. Nós somos espíritos, portanto, viemos do plano espiritual. Mas agora, por que Deus então programa? Não é Deus quem programa. A doutrina espírita nos esclarece que a programação reencarnatória nossa, via de regra, é feito por trabalhadores mais evoluídos, irmãos nossos mais evoluídos, e por nós em consenso. Nossa, então nós previmos, nós aceitamos passar pelo que eu estou passando? Nós aceitamos. Se não foi algo que nós aprontamos nessa vida, a gente aceitou passar por essas dificuldades. E eles nos relatam ainda que quando vai lá no departamento da reencarnação, nós chegamos lá com toda a vontade, sabe? Chegamos assim e queremos pegar todos os nossos débitos do passado, que não são poucos,
E todos os nossos créditos também não são poucos, mas não são tão grandes quanto os débitos. E querem jogar, nós queremos jogar tudo para uma vida só. E eles, munidos da bondade, do bom senso, eles falam: ó, meu irmão, vamos pensar um pouquinho. Eu acho que tudo nessa vida não vai dar. Veja, você já faliu nisso, já faliu naquilo. Se nós colocar tudo isso junto, você acha que você vai dar conta? Vamos pensar o seguinte, vamos tirar isso aqui, vamos deixar para diante, vamos colocar essa aqui, você tem condições, aquela ali também. E assim vai fazendo esse esboço da nossa vida, não só dos acontecimentos que nós teremos, como também do nosso corpo físico, com as doenças, com as imperfeições ou perfeições que nós teremos, em que área que nós vamos atuar, trabalhar, que família que nós vamos reencarnar. Via de regra, a gente reencarna no mesmo grupamento familiar há muitos anos, há muitas vidas. Mas também vamos reencarnar em outras famílias para efeito de aprendizado e também de ensino ou de resgate com alguém daquele agrupamento familiar. Mas nós temos aquela família espiritual que nós mais nos afinamos e que nós estamos constantemente reencarnando. Tudo isso é planejado lá. Aí vem aquela história, né? Quem é espírita já sabe. Aqueles que estão assistindo que não tem esse contato com a doutrina, estão descobrindo agora que até sogra a gente escolhe para vir para cá. Vocês veem como é a questão da espiritualidade é complexa, né? Mas fora de brincadeira, né? Porque a gente brinca muito sobre a questão da sogra, né? A realidade é essa: os nossos parentes, todos eles, são escolhidos. Esse grupo entra num consenso de quem vai reencarnar primeiro, e daí vai o fulano como filho, vai casar com Beltrano, e assim vai formando essa composição familiar aqui na Terra. Logicamente, temos que lembrar que o nosso livre-arbítrio, ele é válido. E sendo válido, nós acabamos alterando a nossa programação. Por isso que nós chamamos não do destino de uma programação propriamente, é um esboço de reencarnação. Porque o nosso livre-arbítrio, ele acaba modificando e muito aquilo que nós que nós programamos para fazer nessa vida. E aí vem uma série de consequências, e a espiritualidade, eles precisam estar sempre atentos com planos B, C, D, E. Olha, não sei se não vai o alfabeto inteiro de tanta interferência que a gente faz na nossa vida, naquilo que foi programado para o nosso bem. Mas a realidade é que a programação provisória que nós fazemos na espiritualidade, ela está ao nosso alcance de superação. Daí vem aquela questão: Deus não dá a cruz maior do que você pode carregar. Não dá tarefas maiores do que você pode fazer força. Você tem toda a condição de vencer a tua programação reencarnatória, todos nós. Por quê? Porque eles fazem essa preparação para que a gente tenha condições de vencer. Porque se nós viéssemos para cá já sabendo que a gente não conseguiria, nós desanimamos. É como jogar alguma coisa. Você vai jogar alguma coisa e você sabe que você não tem chances de ganhar, você já entra desanimado. E assim é também em relação à vida. Uma outra questão da reencarnação, lembra que no início eu falei via de regra. Essa reencarnação ela é programada em conjunto. Existem casos de espíritos muito endurecidos, realmente muito reticentes ao bem, e de espíritos que estão desequilibrados mentalmente, que eles não têm condições de tomarem decisões. E aí, para esses casos, são feitas reencarnações compulsórias.
Isto é, a programação acontece pela espiritualidade, por familiares que estão ajudando, por aqueles que trabalham no departamento de reencarnação, e isso é programado para que eles atinjam um determinado objetivo. Então, nesses casos, ela é imposta, mas a grande maioria, não sabemos precisar percentualmente quanto, a grande maioria vem com a programação reencarnatória fechada em conjunto com a espiritualidade superior. E muitas vezes também não são só questões de expiação, existem as provas. Então, nas questões que nós passamos às vezes, a gente, que expiação que eu tô. Calma, talvez não seja expiação. Talvez seja só uma prova para ver se você realmente assimilou aquele ensinamento que na vida passada você já deu amostras de que poderia estar se modificando. Então, é através desse processo de programação reencarnatória que a gente vem a esse mundo e começa a passar todas as dificuldades, às vezes até no nascimento, no berço, até antes, no ventre, às vezes a dificuldade, às vezes para nascer. Logicamente que não é só quem está reencarnando, aquela pessoa, o pai, a mãe, às vezes outros familiares, estão envolvidos nesse processo como um todo. E aí nós temos essas dificuldades. Então, essas causas de sofrimentos que nós estamos passando, são coisas programadas, mas são frutos dos nossos atos do passado. Porque se nós, e quando eu falo nós agora, eu estou falando como a humanidade como um todo, tivéssemos realmente feito as coisas bem feitas, como deveriam ser, como tantas orientações que nós recebemos. Olha quanto tempo a gente está recebendo informações. Já tivemos 3.500 anos com Moisés, os 10 mandamentos, fora as mensagens através dos profetas. Nós tivemos a vinda do próprio Jesus à Terra para reforçar, reformular, transformar a lei divina de uma maneira mais clara. Imagina, Jesus vem aqui para dar um impulso àquele que governa, que controla todo o processo evolutivo, desde a formação da Terra até pelo todo sempre. É Jesus. Ele já era um espírito grandioso quando veio à Terra para cumprir as profecias e trazer essa mensagem de amor e de luz. Então, nós estamos recebendo essas dicas há muito tempo. Mas, como eu falei no início, somos rebeldes, somos teimosos. Então, o que nós estamos passando hoje é uma consequência dos nossos atos do passado, como também parte do processo de evolução do mundo. E aí nós podemos entrar nessa questão das programações reencarnatórias individuais e coletivas. As individuais, essa que a gente falou agora. As coletivas são de grupos. Esses grupos podem ser a família, pode ser um grupo social de amigos, né? Vamos imaginar de pessoas que têm uma necessidade específica. Vamos pegar uma questão trágica, né? E que a gente vê acontecer muito, a questão da aviação. Aquele grupo de pessoas entram naquele avião, aí uma pessoa que deveria embarcar, ele se atrasa, perde o horário para levantar, o táxi chega atrasado, fura o pneu do táxi em plena viagem. Quando ele chega lá, o avião já partiu. Fica triste, fica brabo, revoltado com o mundo, xinga Deus e coisa e tal. E a outra pessoa que estava na fila de espera fica super alegre e agradece a Deus por essa oportunidade de ter colocado ele naquele voo. Só que aquele que ficou para trás não era para desencarnar naquele momento. Aquele que embarcou
era para ele desencarnar junto com as demais pessoas que estavam no voo. E assim, ninguém que não tenha a necessidade do desencarne não vai desencarnar, salvo questões de suicídio. Nós vamos abordar daqui a pouco um pouquinho sobre o suicídio. E então, não há essa questão, né, como a gente fala, foi antes da hora. Não. Não sendo por questões suicidas, consciente e inconsciente, ele partiu no momento que ele tinha que partir. Mesmo agora, nesse momento de pandemia, que essa é uma expiação coletiva a nível mundial, porque nós tivemos diversas expiações coletivas nas cidades, nos estados, no país, em vários países. Essa é mundial. Então, mesmo assim, as pessoas que estão partindo são pessoas que estão partindo pela sua programação reencarnatória. Não estão partindo porque Deus quer dar um exemplo, porque precisa que as pessoas morram para que as outras tomem consciência e reavaliem a sua vida. Não é por isso. Deus não leva ninguém para dar lição de moral em outros. Então, aqueles que estão partindo, às vezes mais de uma pessoa por família, elas estão partindo pela sua programação reencarnatória. Não é fácil falar assim, isso é fácil? Não, muito difícil passar por isso. Mesmo para nós espíritas. Ao contrário do que se prega por muitas pessoas, que espírita gosta de sofrer, isso não é uma realidade. Nós procuramos entender o porquê desse sofrimento e não nos desequilibrar. Mas nós sentimos a partida do ente querido, nós sentimos a falta da presença física dele, mas procuramos não nos desequilibrar, porque nós sabemos que, pela bondade de Deus, ele não partiu antes do momento. Mas essa pandemia que nós temos aí, ela tem trazido até reflexões, né? E eu achei interessante falar sobre esse tema hoje, porque nós temos ouvido falar bastante, e é necessário, explicando a questão do mundo vindouro, da transformação do mundo de provas e expiações no mundo de regeneração, que é aquela fase de ouro, né? Que várias mensagens mediúnicas do passado já foram colocadas, que a doutrina espírita, desde que surgiu como doutrina, coloca essa questão do progresso, que é chegado o momento que haverá essa progressão, independente das pessoas. É uma das leis que a doutrina espírita nos coloca no Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Por mais que se tente travar essa lei, nós não vamos conseguir. E esse rolo compressor do progresso, ele vai acontecer independente das pessoas. Só que nessa questão, como vai mudar a sintonia vibratória, a energia da Terra vai mudar, os espíritos que não estiverem com a sua sintonia no mínimo necessário para ficarem aqui, terão que ser remanejados, serão levados a outros planetas mais primitivos, para que possam lá terminar com a sua evolução moral, e levar para eles a sua inteligência, a sua capacidade que ele tem. E é assim que acontece, como aconteceu com a Terra no passado. Habitantes do sistema de Capela, do Cocheiro, eles passaram pela mesma fase que nós estamos passando, e esses espíritos que não se adaptavam ao novo ambiente vibratório daquele sistema foram trazidos para a Terra. Por isso que na história da humanidade nós vemos diversos saltos evolutivos que alguns povos deram
pela vinda e presença desses espíritos mais evoluídos, pelo menos intelectualmente, e com uma moral também, apesar de baixa, mais evoluída do que o povo primitivo que habitava o nosso planeta na época. Provavelmente, quem sabe, nós também estávamos por lá. Mas o fato é que é a separação do joio e do trigo. Só que essa separação, ela não é aleatória, não é uma coisa feita simplesmente por sorteio, coisa assim. É fruto, é resultado, fruto das nossas ações. Nós, em vez de plantar mais trigo e menos joio, nós plantamos mais joio do que trigo. E aí nós não temos trigo suficiente, moralidade suficiente, para que possamos pagar, entre aspas, a nossa entrada nesse novo reino que está vindo. Não temos condições de passar pela porta estreita. Não conseguimos ser um dos poucos escolhidos, porque a nossa plantação não foi uma plantação boa durante todas essas milhares de reencarnações que nós tivemos. Porque nós não somos reencarnantes de uma ou duas ou três reencarnações. É difícil precisar porque depende de cada um, mas com certeza são numerosos. E nós já somos vencedores? Se nós não somos aqueles missionários da caridade que nós vimos passar pela terra, pode ter certeza que se nós estamos aqui é porque nós ainda não conseguimos a plantação necessária. Talvez nessa vida agora tenhamos conseguido, pelo menos, desenvolver em nós a tendência do bem. Ah, mas eu tenho uma vida, mas eu sofro bastante. É por isso. Pelas plantações que nós fizemos no passado. Não é Deus nos punindo. Pelo contrário. Ele está querendo, ele está nos chamando para aquele banquete, né, do festim das bodas, ele está nos chamando para lá, para que a gente consiga a túnica nupcial, que é as virtudes morais suficientes para que nós possamos adentrar a essa nova era aqui no planeta Terra. E essas questões que nem da pandemia realmente trazem reflexões. A maioria das pessoas fala, não, é um momento para refletir, momento para repensar. A gente pode pensar, mas isso é coisa que a pessoa fala na hora, é religioso, é espírita, não sei o quê. Mas você vê como é interessante, a espiritualidade nos ajuda. Quando eu estava preparando o tema para essa noite, eu li algumas reportagens que vêm bem a calhar. Por exemplo, eles fizeram uma entrevista com empresários, né? E dessa entrevista, 78% dos entrevistados falam em revisão de valores, que são a grande maioria das pessoas donos do capital, né? Que é ainda o que predomina em nossa vida. 70% desses falam em viver mais com a família, porque viviam muito pouco com a família. E estão, então, refletindo porque eles estão tendo a oportunidade de conhecer a sua família. Apesar de estarem juntos, não se conheciam. E uma última, até eu postei no meu Face, uma reportagem que 70 bilionários americanos dos Estados Unidos divulgaram uma carta pedindo ao governo que tribute a renda e patrimônio deles. Porque eles falam que eles têm muito. E parece que, esperamos que seja isso, estão despertando para a realidade. Muitos podem falar, mas isso é interesse. Ah, mas esses caras não vão fazer isso. Aqui no Brasil não pega. Não sei. Não tenho como prever isso. Mas a realidade é que o fato das pessoas estarem discutindo isso já é um avanço. Nós sabemos que essa pandemia que nós estamos aí não vai resolver todas as situações,
Nem todas as pessoas vão despertar, mas ela vai trabalhar a cabeça de muitas pessoas para que mudem os seus pensamentos, para que mudem os seus valores. E já existe, inclusive, vendo algumas reportagens, pessoas questionando a ideologia capitalista. Não estou aqui falando nada apologia contra o sistema capitalista, não é isso. Mas é a questão de procurar, de repente, novos caminhos. E isso não é pessoas que estão Mas eu ainda tenho fazendo que ir lá ativistas pro Fórum da sociais, Fazenda para de pegar, esquerda, Gustavo. são empresários falando Eu não isso. entendi. E Você isso é configura ele lá importante no Fórum da para que a gente Fazenda para daí eu encontre já um trazer novo para casa caminho, tudo porque nós vamos certinho? ter que É isso? encontrar esse caminho. E isso é extremamente gratificante a gente ler esses tipos de reportagem, né? Uma outra questão, né? Inclusive a classe médica, psicólogos, psiquiatras estão preocupados com a saúde mental das pessoas com essa questão da pandemia, com esse tipo de sofrimento. Suicídios e transtornos psicológicos. Na Gênese do Allan Kardec, da doutrina espírita, já era colocado que um dos sinais desse apocalipse, desse final dos tempos, seria o alto índice de suicídio, inclusive de crianças, e as loucuras, que hoje conhecemos como transtornos psicológicos, psiquiátricos de diversas questões. Não se usa mais esse termo, até porque é um termo que ele marca a pessoa e não é isso, não é bem isso. São transtornos realmente que as pessoas têm. Mas e aí, como é que fica essa questão, né? Pô, mas Deus, tá bom, então é um remédio amargo, nós precisamos realmente reavaliar as nossas vidas. Pelo que nós vamos passar, não sei, é muito difícil. Cada um tem um histórico de vida, uma programação reencarnatória. Mas o fato é que nós não estamos desamparados. Deus jamais nos abandonou e Jesus, que é aquele mais próximo de Deus que nós conhecemos, ele já nos deixou muito claro que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Ele deixa claro que ele estaria no meio de nós. Não com a figura humana Jesus, mas com o seu ensinamento, com a sua energia e trabalhando incessantemente para que as coisas aconteçam no devido tempo. E todos nós, além desse amparo macro, desse amparo global de Jesus e de Deus, nós também somos amparados pelos trabalhadores de Jesus, pelos nosso anjo da guarda, que é o nosso amigo espiritual, aquele ser mais evoluído do que nós e que assumiu o compromisso de ser o nosso principal orientador no nosso projeto reencarnatório, como também de familiares que já partiram, que já estão reequilibrados, que têm condições, todos esses estão procurando nos amparar, estão procurando nos passar as mensagens, as orientações para que tenhamos cuidados. Só que nós precisamos estar mais ligados nisso. Precisamos estar mais atentos a essas mensagens que vêm, na maioria das vezes, não é algo assim que se manifesta o espírito numa reunião mediúnica, não. Vem com aquela ideia que surge na cabeça, aquela intuição, aquela mensagem, olha, pensa um pouquinho, o que Jesus faria nesse momento? E aí a gente tem duas opções. Ou a gente para e pensa em Jesus, ou a gente simplesmente descarta e vai fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Eles não vão nos obrigar a fazer. Espírito bom, ele não obriga a fazer, ele orienta. Quem procura obrigar através de obsessão, de fascinações, são os espíritos inferiores. O espírito bom, ele orienta, mas depende do nosso arbítrio
do nosso livre-arbítrio, as decisões e as consequências que nós vamos ter. Então, é importante que a gente pare, reflita, para que possamos nos conectar mais com a espiritualidade, nos conectar com Jesus e, consequentemente, com Deus. Para que possamos receber essas ajudas que jamais nos faltam. Ah, mas eu tenho orado e eu não consigo comprar um carro novo. Isso é uma questão material. Você pode desejar, pode orar até por isso. Agora, uma certeza, eu lhe digo, que se nós pedirmos nessa prece por forças, amparo, jamais eles vão deixar de nos dar. Não importa se nessa vida eu sou um benfeitor ou se eu sou um criminoso. No momento em que nós pedimos amparo benéfico no bem, nós somos amparados. Tenho toda a certeza disso. E para a gente fechar o nosso tema da noite, eu vou trazer também de Mateus, no capítulo 11, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, uma passagem de Jesus que todos conhecem, mas é sempre bom a gente refletir sobre isso, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que é o jugo? O jugo é uma dominação, aquela junta que vai nos boi, de maneira que prende eles e eles são obrigados a ir para onde é determinado por quem está conduzindo-os. Mas o jugo de Jesus nada mais é do que seguir os ensinamentos dele, seguir as leis de Deus. Esse é o jugo de Jesus. Por isso que ele fala que é suave, porque as leis de Deus, os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, nada mais, nada menos são do que o amor. A lei do amor. Por isso que ele é suave, porque o amor é suave. E esse fardo, ele é leve, porque quanto mais amor nós colocamos nesse fardo, ele não aumenta de peso. Porque o amor nos deixa leve, nos deixa flutuando. E aí, nós compreendendo, através desse amor, se já nos faz tão bem, imagina o amor que Jesus tem por nós. Imagine o amor que Deus tem por nós. É maravilhoso. Nós compreendemos, e aí a doutrina espírita, ela é consoladora porque ela nos mostra justamente esse Deus Pai justo, amoroso, que ama a todos nós, independente, sem gostar mais de um ou de outro, ele ama a todos indistintamente. E é o mesmo amor que Jesus veio trazer por nós, o amor de Deus. E nós nos sentimos, então, amparados, nós nos sentimos agraciados por estarmos tendo as oportunidades de convivermos com Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. E que no momento em que nós nos comprometemos com eles, com certeza, todos os sofrimentos, todas as aflições que tenhamos que passar, elas serão mais suaves, mais leves. Não deixarão de ser doloridas, mas serão compreendidas. E nós nos sentiremos como filhos amados do Pai e de nosso irmão maior. Muito obrigado a todos
e que Deus nos abençoe. Então, para encerrarmos, vamos fazer uma prece de encerramento e depois, então, nós vamos fazer o encerramento. Então, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradeçamos a eles por essa oportunidade de conhecimento, essa oportunidade de ouvir os seus ensinamentos, Senhor. E queremos pedir que possa nos auxiliar para que possamos tirar o melhor do conteúdo da noite para nossas vidas. Queremos pedir, Senhor, não só por nós, mas por todos aqueles que hoje sofrem, que passam os mais diversos tormentos em suas vidas, do santo ao criminoso, que todos sejam envolvidos pelo teu amor e pela tua luz, que todos sejam amparados por essa caridade magnânima, por essa misericórdia que só o Pai Celestial e o Divino Mestre podem nos exemplificar e trazer até nós. Agradecemos a vossa presença e a presença de toda a espiritualidade amiga, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.